No segundo período, a gente entrevistou a professora Joselina. Para nós três, eu acho que foi uma experiência incrível, porque a gente nunca teve aula com ela, mas sempre ouvi falar dela. Então, acho que foi uma experiência muito importante para nós três, como para outros alunos que nunca puderam ter a oportunidade de ter uma aula com ela, mas a gente vai ter brevemente a aula com ela. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação. Sei que a maioria deve conhecer ela, mas como a gente não conhece, a gente fez uma breve apresentação sobre ela. Mas antes de começar essa apresentação, eu acho importante também falar das minhas palavras a do Fred, que também foi distante. Esse negócio de ser distante da nossa localidade, de ir mesmo para fora, colocar a nossa cara para fora, mostrar quem a gente é. Acho que foi um ponto assim, muito importante. A gente, como estudante desse setor de educação do campo, estar para fora da universidade e distante da nossa localidade, acho que é um ponto muito importante. Então, vou falar um pouco sobre ela. O percurso formativo dela é a professora Joselina da Silva, possui doutorado em Ciências Sociais pela UERJ, é uma das redatoras dos registros relacionados à raça, ao racismo e ao movimento negro. Foi membro do Conselho Consultivo da equipe de redação de textos de enciclopédia de mulheres negras do Brasil. Atualmente, ela orienta o mestrado e doutorado pela UFC. Ela é professora daqui da Universidade Rural. Ela atua no DECampo, na licenciatura em Educação do Campo. E principalmente, onde que ela atua principalmente, os seus temas, ela fala muito sobre relação racial, mulheres negras, violência contra a mulher, movimento social negro e o antirracismo. Pode passar. Só falar um pouquinho sobre o percurso formativo dela, o que era importante, que chamou bastante atenção para a gente, que para ela o percurso formativo dela não se dá só ao percurso formativo de educação para ela. O percurso formativo, como ela falou para a gente, que é importante, acho que é a vivência dela dentro da sociedade. Ela, como uma mulher negra, ela falando sobre a religião dela, eu acho que era um ponto, percurso formativo muito importante para ela, que sem isso e sem toda a formação dela, ela não seria nada. E ela atua também no coletivo de mulheres negras, e ali ela pôde crescer bastante e pôde fazer muito o percurso formativo dela sem ser um campo educacional. Vou falar um pouco sobre a contribuição para a LEC. Como ela falou sobre no vídeo, ela falou que ela no geral, de 16 professores, são 3 professores negros, e ela se sente bastante triste em relação a isso. E por ela ser a única professora mulher negra dentro de um departamento que é muito importante, que luta pelas minorias, que está junto com as minorias lutando ali para uma coisa ser para frente. E acho que ela fica bastante triste nessa situação. E não sei, estou um pouco perdido. Só para complementar o que o Silvio disse, da fala da professora, que como o LEC é um curso diferenciado que visa as minorias, é importante o curso em si pensar em não reproduzir essas mazelas sociais, essas estruturas racistas, de pensar como o corpo docente pode e deve melhorar essas situações. Então, gente, na entrevista, boa tarde, meu nome é Carolina. Na entrevista, a gente pergunta como a professora definiria o racismo. E aí ela diz que o racismo, segundo a professora, é algo que não pode ser tratado no singular. Não é só uma situação, são várias situações. E na entrevista ela relata que esse racismo do dia a dia, esse racismo de ofender alguém, chamar de macaco, enfim, ou então deixar de estar em um estabelecimento, em um lugar, sem, por exemplo,
da pessoa circular, enfim. Ela diz que isso é um racismo estrutural e ela diz que esse racismo do dia a dia, se você não sofre ele, mas você é uma pessoa negra, você não pode silenciar outros racismos que são institucionais, que são pessoas que deixam de ingressar na instituição por ser negra, que também é uma forma de racismo. E que tem outros também, como o estrutural, que vem do que eu falei antes, e tem o institucional, que é deixar de ingressar na faculdade. E tratando dessa questão do antirracismo, ela diz que o conhecimento do que é o racismo é fundamental para você ser uma pessoa antirracista. E aí ela parafraseia a Angela Davis, uma frase que diz: não basta ser racista, é importante que seja antirracista. E ela fala que é necessário trabalhar, denunciar, refletir, e que isso é uma responsabilidade da sociedade em si, não é apenas do povo negro, que tem que lutar contra o racismo. As pessoas brancas também têm que ter essa consciência, como eu sou branca, e tem essa consciência que tem que combater sim o racismo, que não é porque eu não sofro racismo que eu devo deixar de lutar. Um problema que eu causo, e os negros, infelizmente, reproduzem algumas vezes. Eu acho que foi muito importante nessa fala do racismo e do antirracismo, que o racismo e o antirracismo têm que andar juntos. Ela fala que essas duas questões têm que ser andadas juntas e não podem ser trabalhadas de forma separadas e nem trabalhadas separadamente. Nesse slide, a gente quis colocar um pouco sobre um ponto bastante importante e relevante da entrevista. E tiveram muitos pontos importantes, mas a gente decidiu colocar esse porque foi uma fala bastante contundente que não é tão discutida assim. E os outros pontos a gente já tinha mais familiaridade, então a gente decidiu colocar esse. Que no caso ela explicou sobre a solidão da mulher negra e a hipersexualização dos corpos negros e principalmente da mulher negra, né? Que ela não é vista basicamente como um objeto sexual e como se ela não fosse capaz de amar, de ter um parceiro. E isso eu acho que foi bastante interessante. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um, porque eu acho que quem tiver interesse ou quiser pode pesquisar mais a fundo, porque são questões bastante relevantes para compreender o racismo como forma de estrutura e tudo mais. E outros pontos significativos da entrevista foram a importância de não rotular professores negros, porque ela citou no momento também da entrevista que muitas vezes professores negros são rotulados como se apenas são capazes de falar sobre temas e questões raciais e não são chamados para debater sobre outros assuntos e colocam eles em caixas, né? E que o racismo não é um ato de ignorância, porque muitas vezes a gente tende a achar que o racismo só acontece com pessoas que não têm uma formação acadêmica, que isso só acontece por ignorância da pessoa, de não ter estudo, esse tipo de coisa, mas não. Isso acontece muito em ambientes acadêmicos. No início o professor Luiz falou, né, que o professor de História está sofrendo racismo na universidade, então a gente vê que no ambiente acadêmico também isso acontece. E outro ponto foi visibilizar o problema, que a gente não deve ter medo ou parar de falar de racismo ou sobre o racismo, porque muitas vezes as pessoas falam que os próprios negros são racistas por falar de racismo e enxergarem racismo em todas as situações, sendo que nós somos as pessoas atingidas por isso e as pessoas querem nos silenciar e nós não podemos dizer o que nós estamos sentindo sobre aquela fala, sobre aquele ato, desculpa. Então é importante a gente tomar cuidado e não silenciar as pessoas. Eu acho que para concluir a nossa entrevista também, nosso trabalho, é super importante falar que a gente, como alunos agora do segundo período, que não tivemos ainda o bate-papo dentro de sala com a professora Joselina,
mas eu acho que foi importante para a gente vivenciar aquilo e estar ouvindo ela ali. Foi de importância saber a importância que um aluno dentro da licenciatura em Educação do Campo, enquanto negro, a nossa voz ali é especial e é importante para dentro de uma universidade que é tão grande e tem todos os outros cursos, a gente que é toda hora menosprezado, a gente como um curso menosprezado, a gente não pode deixar isso de ser calado ou silenciar a gente de uma certa forma. Ela falou isso pra gente ter força e lutar com isso e a gente ser força dentro do curso. Acho que foi isso. E eu acho que para concluir, foi muito gratificante essa entrevista com a professora Joselina, foi, acho que, de grande aprendizado. E eu penso assim, que como educadores do campo principalmente, a gente tem o dever de lutar e combater contra esses estigmas, de tentar fazer um mundo melhor, porque a gente luta pelas minorias e a gente defende essas causas. Então, para mim é inadmissível ter pessoas dentro da LEC que tenham pensamentos preconceituosos e entre outras coisas.